noções de direito empresarial, eu vou dar uma pincelada sobre conceitos a respeito, tá? Vou dividir a palestra de hoje em dois tópicos, em propriedade intelectual e noções de contrato. Propriedade intelectual, ela relaciona-se com proteção legal e reconhecimento de autoria de uma obra de proteção legal. E noções de contrato, o que um contrato precisa para ser válido. A gente vai discorrer sobre isso durante a apresentação. Então, falando primeiramente sobre propriedade intelectual, ela divide-se em três ramos, sendo eles direito autoral, propriedade industrial e proteção sui generis. O direito autoral, ele protege o quê? Criações artísticas, científicas e literárias. Então, o autor que criou um livro, ele vai ter o seu direito protegido pelo direito autoral. Uma peça teatral, um ator de um filme, ele vai ter o seu direito protegido pelo direito autoral. Já na propriedade industrial, protege as criações intelectuais referentes às atividades industriais. Aí entra as marcas, as patentes, invenções, modelos de utilidade. Um exemplo de modelo de utilidade é melhorar uma coisa que já existe, tipo um iPhone. Não tem entrada para colocar o fone de ouvido, então vai lá e coloca uma entrada no iPhone. Isso é uma melhoria em algo já existente. Proteção sui generis é a proteção própria do gênero, e um exemplo disso é a lei de software. A propriedade intelectual garante ao autor o direito por determinado período de explorar economicamente sua criação, ou seja, ganhar por isso. Então é uma proteção estatal que vai te dar o direito de proteger o que você criou, uma invenção de algo novo. E aí só você pode explorar economicamente isso. Terceiros não podem fazer isso sem a sua autorização. Aí tem a propriedade industrial, que é regulada pela Lei 9.279/96. E ela prevê quais são os bens que compõem a propriedade industrial. São eles a invenção, que é a criação de algo novo, modelo de utilidade, que é a melhoria de algo já existente. Desenho industrial significa design. Isso aqui o comentário entende bem, né? Tem design por toda parte. E a marca, que é a criação de uma marca, tipo a criação da Apple, da Gol. E marca tem que ficar bem claro que é quem registra primeiro. Se eu crio a marca Apple e não tenho nenhuma proteção jurídica nisso, eu não registro ela e alguém vai lá e registra antes de mim, eu perco. Fico vendo navio. Então a marca é a criação em si. Necessita de registro. E patente é a proteção estatal, né? De algo que você inventou. Que te dá o direito de exclusividade. Aí eu trouxe o conceito de patente, né? Uma patente é considerada a concessão do Estado para quem tem uma ideia inovadora ou um produto desenvolvido que ninguém mais desenvolveu, que pode ser útil à sociedade como um todo. E através da patente é dado o direito à pessoa, a qual desenvolveu aquele produto, uma ideia inovadora, né, de explorar isso com exclusividade. O que não pode ser patenteado são descobertas, teorias científicas, métodos comerciais, obras literárias, até porque isso é regulado pelo direito autoral. Posso patentear qualquer coisa? Não posso. Tipo, como por exemplo o software, não é possível patenteá-lo. Não pode ser patenteada a invenção, a ideia ou o objeto deve se encaixar em alguns requisitos importantes. Deve ser um objeto de uso prático, pode ser desenvolvido ou aplicado em uma indústria, deve ser algo inovador, ter um novo formato ou uma nova aplicação. O resultado desse produto deve ser uma melhoria na vida do indivíduo, da população em geral, ou em um público específico, ou ainda em uma melhoria na própria indústria. Então não deve se falar de patente de marca, porque marca é o próprio registro, como eu já disse aqui. E a patente é só a mera proteção da sua invenção. E o que eu faço, né, para registrar essa marca, para fazer um pedido de patente? Tem que entrar lá no site do INPI, né, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, fazer o pedido de patente, registrar a sua marca lá para ficar toda regulamentada. E é um site do governo, tem todo um processo lá que deve ser seguido, acho que tem que ter guia de recolhimento, tem um custo para isso. Isso não tem Brasil ou esse mundial? Por exemplo, eu patentei aqui, eu tenho que patentear lá fora também? É uma boa pergunta, mas eu acredito que eu acho que é mundial. Você sabe responder essa? O INPE é só
nacional. Mas você tem que, quando você quer registrar em outros países, tem que replicar o pré-requisito. Chama replicação de patente. Você replica em outros países. Interessante. Aí tem um conceito de carta patente, que é só um documento, né, que é conferido ao titular da criação a exclusividade de uso da sua criação. Aí qual o prazo de validade da marca? A marca é protegida por 10 anos, prorrogados, a gente pode prorrogar sucessivamente, não tem um limite específico para isso. Já a patente tem um prazo, inclusive ela pode cair até em domínio público, né? Aquela obra lá de Machado de Assis, por exemplo, qualquer pessoa pode vender o livro, pode lucrar economicamente com isso, até porque nem vivo é mais, né? Aí eu coloquei um conceito aqui bem sucinto de patente de modelo de utilidade, que é a melhoria de uma invenção já existente, e patente de invenção, que é uma invenção absolutamente nova, como a revolução do Steve Jobs, né, da Apple, por exemplo. Aí noções de contrato. Quando um contrato é válido? O artigo 104 do Código Civil, né, prevê que tem que ser agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não proibida em lei. Um requisito importante também é a manifestação de vontade, né? Se eu não tenho a manifestação de vontade, o contrato ele é declarado nulo. Inclusive, eu tenho experiência nessa área, porque eu trabalho no gabinete do juiz, e quando alguém faz um contrato de empréstimo, por exemplo, e eu vejo o contrato de empréstimo, não reconheço a assinatura como minha, falo que eu não contratei, não me lembro de ter contratado, então... No contrato, a falta de qualificação civil, documentos, tal pessoa, tal, sem documento nenhum. Numeração é válida, só mera assinatura. Não entendi. Vou imaginar um contrato. O contrato padrão, você qualifica simplesmente a pessoa. Eu, CPF e tal, RG e tal. Se faltar essa qualificação civil, as documentações, só a mera assinatura, o contrato é válido ou anula-se o contrato? Tem várias formas de contrato, né? Um contrato verbal, tácito, contrato escrito, com assinatura. Não, escrito, a falta de identificação clara. Por exemplo, o que vai identificar Arthur Miura é meu homônimo, não sou eu. Faltou meu CPF, alguém tinha a minha pessoa. CPF só eu. Que pessoa tem CPF, né? Certo. Se no contrato coloca só Arthur Miura e a minha assinatura, seria válido ou seria válido? Seria válido. E numa contestação fica mais difícil de identificar. Fica mais difícil. Comprovar. Mas você pode fazer um contrato até num papel de som. Sim. É verdade. Cumprir os requisitos é o que vale. Tanto é que o CAC, determinado, ele até o que quer dizer que tem que estar tudo especificadinho, tudo minuciosamente detalhado no contrato, mas se não estiver também é válido, assim. Bom, a questão de manifestação de vontade, então o contrato ele pode ser declarado nulo. Não reconheço como assinatura como minha, se ficar comprovado que eu realmente não assinei, o contrato ele é declarado nulo. E a questão do objeto lícito, eu não posso, por exemplo, fazer um contrato de compra e venda de uma cocaína, de uma heroína, né? Ele não vai ser válido. De uma pessoa. A venda de uma pessoa. Aí vem uma margem, né? Não é que era algo válido, né? Era algo regular, regulamentado esse escravidão. Exato. Forma prescrita ou não proibida em lei. Forma prescrita é quando fala de como deve ser feito um contrato. E não proibido em lei, as partes são livres para realizar um contrato, desde que a lei não prevê algo específico, uma maneira específica de realizar ele. Aí aqui os requisitos de validade do contrato dividem-se em requisitos subjetivos, formais e objetivos. Os subjetivos englobam a manifestação de vontade das partes envolvidas e a capacidade genérica dos contratantes, ou seja, a capacidade de agir, a qual pode ser reduzida no caso da incapacidade relativa e não existir no caso da incapacidade absoluta. Isso porque os doentes mentais, que têm alguma deficiência, não têm capacidade negocial, não há como realizar um contrato, se não tem discernimento daquilo que eles estão fazendo. Menor de idade também. Menor de idade também não pode. Aí então os doentes mentais e menor de idade não pode criticar qualquer Menor de idade, no caso de emancipação civil. Emancipação civil. Vale, né? Sim, aí já tem capacidade.
emancipado, né? Casamento pode emancipar, relação negocial. O objeto ilícito, como a gente já comentou aqui, é o que não confere a lei, os costumes e a moral. Contra a possibilidade do objeto, ela é física, quando não se relaciona com as leis naturais ou física ou jurídica, quando envolve o ordenamento jurídico. O objeto do contrato precisa ser determinado, ou pelo menos determinado, ou logo deve ter no mínimo o seu gênero e a quantidade especificados, como no caso do CPF também, deve constar o bebezinho. Contrato de sociedade. Resumo é um documento legal assinado entre duas pessoas que resolvem ser parceiros, né, e atuar conjuntamente para exercer a sua profissão. E aí fica regulamentado, né, como uma entidade empresarial legalmente reconhecida. Aí tem a questão da sociedade simples, como os advogados, eles se juntam para exercer a sua profissão, os médicos, os dentistas, possui natureza científica, então a atividade vai ser mais intelectual, então a sociedade, no caso, vai ser simples. E no caso da sociedade simples limitada, vamos supor que a minha empresa seja objeto de uma ação judicial. Eu vou responder só no capital investido na empresa. Eu investi na empresa R$30 mil no capital social. Minha cota parte seja só 15 mil. Então, vou responder no limite da minha parte investida. Patrimônio particular. Particular fica fora. Não atingiu o patrimônio particular. E a sociedade unipessoal, um exemplo é a sociedade de advocacia também. Unipessoal já diz, né? Uma pessoa só, não tem sócio. Quer trabalhar sozinha, ninguém não sabe. E aí, como se define uma sociedade, uma empresa, né? Depende da empresa e de qual objetivo. Você quer ter sócio? Você quer trabalhar sozinho? Você quer abrir um salão de beleza? Uma lanchonete? Tudo vai depender de qual tipo de negócio e qual o seu objetivo em relação a isso. A unipessoal é um tipo, então, de sociedade que você pode abrir. É um tipo. Mas aí não tem a questão da MEI, né? Do MEI também. A MEI é mais para empresários que querem abrir uma lanchonete, um salão de beleza. Tem uma limitação de faturamento, né? É uma limitação bem grande. Da sociedade já é bem maior. É. 180 mil por ano, MEI, atualmente. É. A sociedade unipessoal consegue emitir nota? Consegue. É um tipo de empresa. É uma empresa, normal. Inclusive, você consegue distinguir capital. Acho que eu falo com propriedade porque eu tenho empresa. Então, assim, você consegue, inclusive, distinguir a declaração de capital. Por exemplo, eu vou fazer a declaração de imposto de renda. Eu sou MEI. Eu declaro duas vezes. Eu declaro como empresa e declaro como pessoa. Você tem um CNPJ. Por exemplo, a minha empresa pode faturar 10 mil por mês. Eu posso assinar um salário de R$1.000 para mim. Eu pago o prolabore para mim de R$1.000. Entendeu? R$1.000 não pode, né? Que é muito abaixo. Mas, por exemplo, eu posso, só que daí você tem que justificar. Porque, por exemplo, a empresa faturou R$8.000 no mês. Né? A minha empresa X faturou 8 mil por mês. E aí eu quero fazer uma diferenciação de capital. Eu quero diferenciar o meu capital do capital. É que a próxima é contábil, vai ficar mais fácil de explicar isso. Mas, por exemplo, eu declarei só R$1.000 para mim. E os outros 7 mil? Para onde foi? Não, foi investido na empresa, foi custeamento de combustível. Você pode colocar tudo para a empresa. O combustível de deslocamento, a alimentação, você pode embutir tudo na conta da empresa. Só que você tem que declarar isso lá legalmente. É que pessoa física e jurídica não pode se confundir, né? Então é até adicionar na empresa, por exemplo, familiar, que a pessoa paga as contas pessoais dela E acaba no saldo da empresa. Nossa, isso é muito comum. É que a fiscalização, tem a fiscalização, existe. Você tem muito isso de cair, mas